Gratidão. E aqui respondendo uma pergunta de uma pessoa que diz que se sente limitada, né? Que quer fazer mais, mas não consegue. Então, na verdade, a limitação, né? Se a gente for pensar em termos das leis superiores, né? Uma lei material é a lei da limitação, por exemplo. Existe uma lei da limitação que é quando a gente entra dentro desse corpo, né? Então, vamos imaginar, a gente vem de um nível abstrato, né? De um nível superior, de um nível mais amplo, a consciência, né? Uma coisa mais ampla. E aí a gente entra nesse corpo limitado. Então, a gente entra num corpo para fazer uma experiência, estamos fazendo uma experiência limitada. Limitada pelo quê? Né? Nós entramos no corpo e estamos identificados com a forma, com a nossa forma. Então, passamos a ver o mundo através de uma mente que vê as formas. Então, todas as formas do mundo são vistas pela nossa mente. Então, a mente, que mente, né? Na verdade, ela está fazendo a experiência vendo as formas, ela começa a estar limitada pelo corpo e vendo as formas de uma maneira separada. Então, isso gera limitação, né? Então, é uma lei da limitação até que a gente desperte, até que a gente acorde, até que a gente retome aquele nível de abstração que a gente tinha antes de chegar, antes de entrar na forma, né? Que é o que a gente chama justamente da reconexão com a nossa essência. Então, como é que eu vou sair da identificação dos personagens, das formas, das coisas, se eu continuo observando as coisas através da mente limitada, física, da mente física limitada? Porque a mente física está limitada pelo meu corpo físico. Então, toda a minha fisicalidade, ela tem limites. Ela só pode ver a partir de um nível de consciência. Então, eu tenho que fazer o caminho de retorno, né? Como a gente diz, buscar a elevação da energia, a elevação da consciência, a elevação da frequência, para retomar aquela frequência, aquele ponto onde eu cheguei, que é a minha assinatura vibracional original. E me reconectar, me recoligar e falar, sim, não, claro, temos alma, né? Não somos limitados pelo corpo, não somos só o corpo, eu não sou o corpo, eu não sou a mente, né? Eu sou uma consciência. Então aí o ser começa a expandir a consciência. Então a energia dele, o campo energético, o campo vibratório começa a se unir ao campo magnético do planeta, ao campo magnético dos universos, ao campo magnético das galáxias. Ele vai expandindo, 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 expandindo até ele se unificar e se tornar um com o todo de novo. Então essa expansão ela vai acontecendo pouco a pouco em função do nível de consciência do ser, do nível de experiência que ele precisa ter dentro da forma e o quanto ele está comprometido com isso de se desidentificar da forma. Então, o grande desafio, essa pessoa fala que se sente limitada, mas ela quer fazer mais, isso sinaliza que o quer fazer mais é que pode fazer mais, já está dentro dela, a sua alma, sua consciência já está despertando para o que ela é, para o mais, para o todo. Mas ainda há identificação com a forma, ainda há identificação com o personagem, com a personalidade. Então, é isso que a gente tem que trabalhar para expandir, se desidentificar com quem somos, entregar esse personagem. Falar, eu sei que eu vim, entrei nesse corpo, mas eu também sei que eu posso trabalhar esse mecanismo e esse mecanismo vai me permitir ter outras experiências mais amplas. E é aí que entra a mudança do nosso corpo, a mudança da nossa consciência vai gerar uma mudança também na fisicalidade, para que a gente possa fazer uma experiência mais integrada e que não esteja identificada limitada pelo corpo. Então, o corpo, o avatar, ele não pode ser um impeditivo de uma experiência de quinta dimensão. Não pode. Né? E o que acontece quando a pessoa está travada no corpo? Ela está totalmente presa à forma.
né? Então ela está identificada com o seu corpo todo dia comendo churrasco. Sem criticar, né, gente? Mas se todo dia a pessoa vai comer churrasco, ou todo fim de semana, ela está identificada com o corpo. Então ela está identificada com o corpo que está consumindo produtos densos e está se mantendo cada vez mais cristalizado na forma. Por isso que a gente diz também que a questão dos alimentos vai mudar, né, numa quinta dimensão, para que tenham alimentos mais sutis, alimentos mais agradáveis, alimentos que nutram a nossa aura, né, os nossos corpos sutis, para que a gente possa expandir esse corpo físico biológico. Então, o corpo físico biológico tem que passar por mudanças para que a gente possa se desidentificar dele, para que a gente possa perceber que não há limites no nosso corpo. A gente só não consegue voar ainda, né? Mas voar começa a acontecer, ou seja, você começa a viver numa velocidade maior em relação a fazer coisas na sua fisicalidade. Por quê? Porque você está se desidentificando do corpo e está permitindo que ele se eleve em frequência. Então aí você expande, aí você começa a perceber detalhes, né? E perceber, fazer experiências muito mais profundas que você não tinha quando você estava ali preso no churrasco, na densidade, naquela limitação física. Ou seja, eu vou comer, vou dormir, vou assistir um filme, vou só experiências do corpo físico, sentidos físicos. Então você sai de se identificar com isso e passa a trabalhar os sentidos espirituais, os sentidos mais elevados, né? De percepção, etc. Então aí você não vai se sentir mais limitado. Você quer fazer algo, você vai fazer. Então essa limitação é porque o corpo ainda está impedindo a pessoa, o ser, de ir mais além. Então quando uma pessoa fala, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, tá? Já tem que mudar a fala, né? O gostaria já te coloca num ponto fora do agora. Então eu vou fazer agora, eu faço, eu tenho, eu sou. Então aí você traz toda a energia para o estado de presença e esse movimento dos decretos que a gente faz alinha o momento que a gente está, a energia do nosso corpo para a ação consciente, trazendo a energia da essência para o agora. Então alinha internamente. Mesmo que a gente não perceba de imediato, aquilo começa a alinhar, começa a trazer. E aí a gente sai da identificação com a forma. Ou seja, a própria forma de como a gente vai fazer, a gente também tem que entregar. Tem que sair dessa identificação que a gente tem, que é a repetição, que é o que a gente chama de crenças limitantes. Porque a gente está acostumado a comer aquilo, está acostumado a fazer aquilo de uma forma e não muda, porque o corpo está impedindo. A mente, que é um corpo mental, né, físico também, está impedindo. Então aí não existe evolução. Aí o ser continua repetindo, identificado, limitado. Aí dentro a alma fala, pelo amor de Deus, né? Vamos para outro lugar. E lá está o ser de novo naquela mesma experiência, patinando. Por quê? Porque é o corpo. Aí já não é mais uma questão do que se a gente está evoluindo ou não está. É um apego. Então a pessoa está apegada, o corpo está apegado, está tão acostumado, tão habituado àquilo que ele não consegue mudar. Então por isso que a gente diz que toda mudança começa internamente. A gente tem que mudar nossos padrões vibratórios. A gente tem que mudar nossa energia. Por isso que o planeta inteiro está colaborando para isso agora. Para que a gente mude a nossa energia e mude o nosso ponto de vista, mude a nossa visão e mude o nosso corpo biológico para que ele vá para uma ação consciente e não mais repetindo limitadamente, né, dentro do mesmo contexto. Porque quando isso acontece, não prospera. Então, o ser não cresce em consciência, ele continua ali naquelas coisinhas, né, e continua dizendo, eu estou limitado, eu quero fazer, mas não consigo. Ele bate num sistema de crença velho.
velho mundo. Então ele precisa limpar esse velho mundo que está dentro dele ainda, com algumas cristalizações, entendendo também, gente, que o processo aqui, né, quando a gente sente na fisicalidade, muita coisa é retroativa, porque estamos dentro de uma limitação, né, de espaço-tempo, mas o planeta já foi, o quinta dimensão, tudo isso já está feito. O que está acontecendo é uma adequação que está vindo para o planeta inteiro, o planeta Terra, né? Como se a energia estivesse descendo cada vez mais, e ela está unindo o que está em cima com o que está embaixo. Então, ela está unindo a nossa consciência à nossa fisicalidade. Então, a matéria, na verdade, ela é trabalhada para se unir ao espírito. Então, ela precisa estar em ordem, porque senão a energia que está descendo é muito mais elevada do que a energia que a gente pode suportar. Então, aí a fisicalidade, quando se sente limitada, muitas vezes é a resistência à mudança, porque talvez seja cômodo ficar daquele jeito. E aí é que a gente tem que tomar a decisão de soltar, né? Por isso que a gente fala, o soltar é o aceitar que a mudança vai acontecer, de qualquer maneira. Então, o planeta vai mudar, com o ser humano acreditando ou não. Não tem como, é inevitável. Inevitável. A gente só tem que fazer, o que a gente tem que fazer é aproveitar, né, a mudança que está acontecendo e a gente entrar nela e seguir essa mudança para a gente ir junto com a linha do tempo, a gente ir junto com essa mudança e participar dessa mudança. Então, se sentir limitado é normal, mas normalmente é pelo corpo físico, normalmente são pelos corpos ou emocional, ou mental, ou físico, ou por todos eles que estão de alguma forma, em alguma crença, acreditando que não podem fazer. Então, uma das formas da gente também sair dessa limitação, né, aparente, que é uma limitação imaginária, é uma limitação normalmente mental, né? Mas a gente está preso nessa limitação por conta da identificação com alguma crença que a gente ainda tem. Então, a maneira de a gente sair disso, a gente romper isso, é a gente fazer as coisas de uma forma diferente. Então, você quer fazer algo, não consegue fazer daquele jeito, tenta fazer de outro. Né? Então, às vezes a pessoa vai ler um livro, mas não consegue. Então, vai num parque, senta embaixo de uma árvore, leva o livro lá e tenta fluir com aquela leitura, se você realmente precisa ler aquilo, num outro lugar. Né? Então, se coloque em situações diferentes, onde você tenha uma maior fluidez naquilo. Por quê? Porque a energia daquele livro, daquilo que você precisa fazer, vai entrar com mais facilidade, de repente, num lugar onde você tem um ambiente mais adequado. Então, porque a gente tem que quebrar e romper o tempo todo cristalizações energéticas, gente, porque os padrões vibratórios do planeta foram tão enraizados, alguns padrões vibratórios, que a gente tem que romper, a gente percebe assim, rapidamente já sai, né? Já sai daquele padrão, porque tem coisas que são muito desgastantes e tem muita gente observando aquilo. Então, toda vez que você tem milhares de pessoas, né, que vão como bichinhos na luz, né, aqueles bichinhos que vão na luz, que vão correndo, assim, aquelas pessoas que vão, 300 milhões de aplausos. Então, aquilo, você já imagina, aquilo é uma cristalização, que é muito raro que aquilo seja uma grande mudança. Por quê? Porque a pirâmide é assim, né? Uma pirâmide, a base, a massa, é uma base gigantesca. Quando vai estreitando a pirâmide, vai ficando, né, uma coisinha de nada. Então, quem está lá em cima naquela pirâmide é uma coisinha pequenininha. Então, lá, que é onde está a grande mudança, ou seja, para onde todos estamos indo, né? Estamos indo para o alto, né? Estamos subindo. Então, quanto mais a gente sobe, menos gente tem naquele ponto lá em cima. Por quê? Porque exige impulso, exige um monte de coisas, né? Exige que a gente rompa cada etapa, cada estado, que a gente renuncie às coisas, que a gente faça novos processos.
Então, quando tem aquela base enorme, tem aquele monte de, de forças ali, aquilo já tem padrões energéticos cristalizados. Então, a gente tem que tomar cuidado para não correr, né, com aquele bichinho de luz, para aquela lâmpada que não é bem a nossa, né? Entendendo que tudo é energia, né? Então, a luz, qual que luz é essa, né? Aí você vê aquela fila, né, de pessoas que dá a volta no quarteirão, né? O que é aquilo, meu Deus? Né? De repente você entra ali. E aquilo já é um padrão, né, como a gente observa através da energia, é um padrão energético cristalizado de gente que está uma atrás da outra, você não sabe nem para onde está indo. Né? Então é a mesma coisa com as limitações. Às vezes a pessoa está se sentindo assim porque está perto de uma que é assim e que tem outra do outro lado, né, que também é. E tem um grupo assim por trás de tudo isso que está levando essa pessoa a ficar limitada, ao invés de tirar ela da limitação e romper esses ciclos repetitivos. Então, as crenças limitantes dentro desse planeta são muitas. Por quê? Porque existem correntes energéticas de crenças limitantes que querem manter as pessoas na mesma coisa. Então, você falar de evolução com algumas pessoas não há nem como, porque ela está dentro de uma corrente energética que ela quer se manter na zona de conforto. Por quê? Porque ela está na mente. Então, ela não buscou nenhum trabalho interno ainda, então ela não sabe, não reconhece ainda a sua alma. Né? Então, a sua alma pode estar lá gritando, mas ela ainda não reconhece e ela continua buscando experiências que confirmam aquele padrão anterior. E aí ela vai limitando, se limitando, se limitando, e o corpo vai acostumando àquela experiência como se fosse a única coisa que ela tem para fazer. Então ela vai lá naquele mesmo lugar, fala, né? As leituras são as mesmas, tudo leva sempre para o mesmo resultado. Por quê? Porque está dentro de uma corrente energética que precisa ser rompida. Agora, quando essas energias começam a descer, essas frequências, né? Elas vão rompendo as correntes vibratórias que estão fora da frequência. Elas vão transmutando. Então, quem está preso naquela corrente vibratória e está num processo evolutivo, está no autoconhecimento, está buscando, ele vai ser ajudado, porque vai romper aquele padrão energético que vai ajudar ele a sair daquela crença. Ao passo que aquele que está cristalizado, e ele não quer sair daquela, né, tá lá, não quer sair daquela corrente, quando chega a outra energia para transmutar, não vai conseguir. Então, por quê? Porque a pessoa está presa naquilo. Então, como o padrão vibratório do planeta muda, as frequências mudam, essa frequência vai deixar de existir. Então, o ser e a corrente energética vão para outro lugar, porque ele continua preso naquela corrente energética. Ele continua acreditando que despertar da consciência, o que é evolução, o que é isso? Não me interessa, por exemplo, né? Então ele vai ficar na corrente que vai levar ele ao que não interessa, então é a crença dele. Então ele vai estar dentro dessa corrente que vai levar ele para o local correspondente da crença, que tem muitas pessoas apegadas à zona de conforto, que elas não querem saber. Então, a limitação, quando a gente se sente limitado, não consegue fazer fisicamente, preciso fazer, não consigo, não tem problema. Internamente eu estou sentindo que tenho que fazer. Então, ótimo. Por quê? Porque se internamente está te sinalizando que você tem um próximo passo, você continua. Então, você continua o quê? Continua o seu autoconhecimento, pode buscar fazer mais meditação, mais introspecção, porque vai soltando seu próprio corpo para uma ação, no momento oportuno, no momento correto. Mas vai de dentro para fora. E aí você rompe a cristalização da energia sem doer, sempre sem sofrer. Não precisa de sofrimento, né? Isso tudo foi criado também. A gente não tem que sofrer, né? A gente tem que permitir que a energia trabalhe e ela vai dissolver. E você vai fluir, vai se libertar daquilo. Aquilo não é mais útil. É uma coisa que já não te pertence mais, por isso está te segurando. Está te segurando. Se uma coisa não flui, é porque existe uma crença. Se existe uma crença,
ela precisa ser trabalhada. Quando ela é eliminada, você flui. Né? Então, a limitação é porque acontecem choques de correntes energéticas, de uma que quer te libertar e de outra que ainda está presa em alguma coisa. Então, vamos trabalhar, né, nossas crenças, crenças criadas pelo planeta, né, e muitas que estão introduzidas ainda no nosso sistema e que não correspondem ao nosso sistema, e aí a gente vai sair, né, essa lei da limitação, a gente vai entender que nos sentimos limitados porque entramos num corpo, mas agora estamos nos reconectando à nossa essência e então já não estamos limitados mais pelo corpo. Estamos dentro dele, mas podemos fazer experiências super diferentes e muito mais amplas do que a gente podia fazer quando acreditava que a gente era só um corpo físico, né? E não um espírito, né? Uma consciência experienciando na forma. Gratidão.